E aí, meus caros? Então agora vamos falar de salário. Lembrando que tudo que aparece aqui na minha tela, vocês têm na apostila de vocês. A gente vai começar com uma curiosidade bem rapidinha. Por que chama salário? Dizem no livro de história que os soldados romanos, quando eles estavam em guerra, eles recebiam, pelos dias que eles estavam lá na guerra, um punhado de sal. Porque nessa época da antiguidade, o sal era uma coisa rara, era uma coisa que era muito boa, né? Comer comida com sal, mas não se tinha sal como hoje em dia, que tem sal em qualquer lugar. Então o sal era muito caro. Então o soldado romano, ele recebia uma quantidade de sal pelas guerras que ele participava. E por isso, a remuneração do soldado passou a se chamar soldo. Por isso teve o nome de soldado, que é aquele que recebe o soldo, e o soldo nada mais é do que uma quantidade de sal. E aí a palavra ficou sendo salário, que vem de sal, que vem de soldo, que vem de soldado, tá bom? Então hoje em dia o salário tem esse nome por conta dessa origem histórica, é o que dizem. O salário é o valor combinado no contrato de trabalho. O que significa? Lembra? O João chegou e quando ele foi conversar com o dono do escritório de contabilidade, que é o seu Carlos, o João sentou e falou R$1.900 de salário. O seu Carlos falou, legal, é esse o meu salário que eu tenho para oferecer. O João aceitou os 1.900. Agora, os R$1.900 de salário, ele está constando do contrato individual de trabalho entre o João e o escritório de contabilidade. Mas a gente viu na aula passada da Folha que ele não recebeu R$1.900. Ele recebeu R$1.634,80, alguma coisa desse tipo, tá? O que é importante eu entender então? Então o salário não é o que eu vou receber? Não, o salário não é o que vai ser recebido. Salário é uma referência para a gente fazer os cálculos. Nós não fizemos os cálculos do Vale Transporte e do INSS? Eu peguei o Vale Transporte, olhei na lei do Vale Transporte, a lei do Vale Transporte me disse assim, desconta 6%. Na aula do Vale Transporte, que é a próxima, vocês vão entender melhor. Desconta 6%. Legal. 6% do quê? De um valor que eu tenho como referência. A base que eu tenho, que é o salário que está combinado. R$1.900, tá? Então, salário é a base, é a referência do que está combinado no contrato de trabalho, tá bom? Então o salário não é a mesma coisa que a remuneração, tá bom? Por quê? Porque remuneração é o valor que o João recebe depois dos cálculos. Remuneração é o que é, de fato, depositado na conta do João. Então o que entrou no banco do João, na conta corrente, na conta salário dele? Aqueles 1.600 e pouco. Então a remuneração do João foi 1.600 e pouco, que é diferente de 1.900. 1.900 é o salário, tá bom? Proventos. Existem, a gente viu na outra aula o que é provento, é tudo aquilo que entra de positivo. O salário é um provento, legal. Mas proventos eu tenho hora extra, por exemplo, eu tenho adicional de periculosidade, eu posso ter várias outras coisas que vão fazer com que a remuneração do João possa crescer. Então, eu tenho uma remuneração, no caso aqui, de 1.600 e pouco, que é menor do que o salário. Mas eu posso ter uma remuneração maior do que o salário? Posso. A gente vai utilizar exemplo aqui, que vai ter uma remuneração maior do que salário, tá? Só depende de quantos proventos. Então vamos supor que tem um mês lá, com muito trabalho, e o João faça muita hora extra. Essa hora extra vai ser somada, a gente vai mostrar essa hora extra para vocês, tá bom? Enquanto os descontos, que no nosso caso aqui a gente usou o Vale Transporte, mas a gente também tem os atrasos, a gente tem as faltas, os descontos vão diminuir o valor do salário. Então é muito simples. Eu combinei um salário de 1.900. Aí eu vejo tudo que tem para somar esse salário, como por exemplo hora extra, como por exemplo adicional de periculosidade, ou seja lá uma comissão, seja lá o que for, somei tudo. Vou fazer todos os descontos, vou subtrair. O que sobrar é a remuneração.
Então, nessa aula, o que você precisa fixar? Salário não é a mesma coisa que remuneração. Salário é o combinado, salário é o valor que fica de referência para fazer todos os cálculos, tanto dos proventos quanto dos descontos, e depois de tudo isso, eu vou chegar na remuneração. Remuneração é o que vai ser depositado na conta do João, tá bom? Então, até a próxima aula.